Boa noite, irmãos. Vamos começar nosso momento de louvor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada quer, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Que tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Para a cruz, e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou contar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
saio e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Muito bem, irmãos, estamos aqui, queridos amigos, mais uma vez para juntos compartilharmos da palavra do Senhor neste dia e queremos lembrar a você que estaremos fazendo hoje a segunda parte daquela nossa mensagem, né? Vitória na aparente derrota, parte 2. Hoje nós vamos falar de uma personagem bíblica que também teve seus momentos com Deus, não é? E de forma diferente daqueles 3 amigos lá de Daniel que nós vimos na semana passada, Mesaque, Sadraque e Abednego. Teve um desfecho diferente, no entanto, foi também uma vitória muito grande, não só para ele, mas também para a igreja de Cristo, a igreja que ele representava. E eu queria convidar você para que leia comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como queiram, no capítulo 6, nós estaremos lendo a história de Estevão. Capítulo 6, a partir do versículo 8, diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, 2 sirineus, 2 alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram. Levando-o ao sinédrio, apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Que o Senhor continue a abençoar essa sua palavra em nossas vidas. Na realidade, Estevão é alguém de muito destaque na igreja primitiva, na igreja cristã. Se nós formos voltar um pouquinho lá no início do capítulo 6 de Atos, nós vamos ver a igreja primitiva, a igreja dirigida pelos apóstolos, passando um momento difícil, um momento de dificuldade, porque na ânsia, não é, de pregar o evangelho, de pregar Jesus, de falar de Jesus, de tirar as pessoas de um caminho tortuoso, os apóstolos, eles se voltaram diretamente para a palavra, para a pregação, para a oração. Com isso, a igreja começou a crescer, logicamente, e naturalmente começou a ter problemas. Começou a ter problemas de qualquer organização que cresce. E houve um fato naquela igreja, naquele momento, em que as viúvas e os órfãos, daqueles que não eram judeus, dos gregos sobretudo, começaram a não ser assistidos com a beneficência, com a parte material. E isso criou um problema para a igreja e para os apóstolos, que muito embora fossem apóstolos, mas também tinham que aprender a administrar problemas. E a solução que eles tiveram foi arrumar 7 homens da igreja. E é interessante que quando você lê o capítulo 6, o iniciozinho do capítulo 6, eles dão características de como deveriam ser esses homens. Homens de fé, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, alguém que fosse realmente temente a Deus. E lá escolheram 7 homens, que vem daí a questão dos diáconos, não é? Que são servos. Então, o trabalho que teria que ser exercido para aqueles homens, que era o de servir a igreja, na parte, sobretudo, da beneficência, na parte mais material. Entre eles estava Estevão.
E é interessante que entre os homens que são escolhidos está destaque: Estevão, cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo faz a diferença. É muito embora não seja o que eu queira me deter nesta mensagem, mas é interessante você observar que quando vão escolher 7 homens, eles não escolhem os homens para eles se tornarem espirituais, escolhem homens que já eram espirituais, homens que já tinham uma posição espiritual dentro da igreja, eram reconhecidos. Muito bem, Estevão no meio deles. E o texto vai dizer que Estevão, além de ser esse homem escolhido para fazer esse trabalho, também se destaca na questão da pregação do Evangelho. Era alguém que fazia diferença entre os discípulos e fora também. Era alguém que pela sua vida, pela sua vivência e convivência, influenciava pessoas a olharem para Jesus. Porque na realidade, essa deve ser a meta dos filhos de Deus, influenciar pessoas a que olhem para Jesus. Não é que olhem para a igreja, não é que olhem para o pastor, não é que olhem para esse ou aquele trabalho da igreja, é para que olhem para Jesus. Nós temos que influenciar pessoas a olharem para Jesus, autor e consumador da nossa fé, Salvador, Senhor, o que morreu, ressuscitou. Estevão fazia isso muito bem. Fazia isso a ponto de deixar outros religiosos incomodados. O texto vai dizer de homens religiosos, homens que tinham o judaísmo como religião e que ficaram incomodados com isso, homens de outros lugares, e que queriam fazer Estevão parar de pregar, de viver aquilo que ele fazia com propriedade. E não tendo como, porque Estevão não tinha como meta a sua autopromoção, Estevão tinha como meta a promoção do reino de Deus. Eles subornaram umas pessoas para que dessem mau testemunho a respeito de Estevão, que mentissem, dizendo que Estevão falava mal da lei, falava mal dos profetas, falava mal do próprio Deus. E com isso influenciaram o povo, influenciaram líderes políticos, religiosos, prenderam Estevão lá diante do Sinédrio, diante do setor de julgamento e de condenação, teve que se explicar. Mas o texto que nós lemos dá uma observação muito interessante, que as pessoas olhavam para ele e viam o rosto de Estevão diferente. E sem ter como comparar, sem ter como usar algo que fosse comum, disseram, parecia rosto de anjo. De forma que, mesmo em meio à sua luta, mesmo em meio à sua aparente derrota, Estevão ainda estava vibrante, Estevão ainda mantinha o mesmo brilho, Estevão ainda estava de cabeça erguida. E no capítulo 7, que nós não vamos ler, mas você deveria ler, deve ler, o capítulo 7 vai dizer que quando Estevão teve a oportunidade de se defender, quando Estevão teve a oportunidade de dizer que aqueles homens estavam mentindo, quando Estevão teve a oportunidade de dizer que estava havendo uma grande armação, ele não perde o seu tempo para se defender, muito pelo contrário, ele aproveita para fazer algo fenomenal. Se você, por exemplo, não conhece nada de Antigo Testamento, se você não conhece nada sobre a história do povo de Israel, do povo de Deus, leia o capítulo 7 de Atos, que você vai ver que Estevão faz um resumo do Antigo Testamento. E ele começa fazendo o resumo do Antigo Testamento, chegando até Jesus. Ele não se preocupa em se defender, porque, como eu disse, Estevão tinha como meta proclamar o reino, Estevão tinha como meta mostrar Jesus, Estevão tinha como meta evidenciar Jesus, o cristianismo, o próprio Deus, a palavra de Deus. Estevão não tinha objetivos pessoais, Estevão não tinha metas pessoais, Estevão não tinha metas materiais. Estevão não queria ser imperador do cristianismo, ele queria ser tão somente o que ele foi, servo.
servir ao Senhor com a própria vida, se fosse necessário. E acabando ele lá de fazer o resumo, de falar que aquelas pessoas tinham crucificado o Cristo, o Messias, aquelas pessoas começam a ficar irritadas com Estevão, começam a ficar desesperadas com a mensagem, porque a mensagem do Senhor, a mensagem genuína, a mensagem transparente, a mensagem pura da palavra de Deus, não causa alegria, simplesmente causa confronto. E ficaram irritados com Estevão. E eu vou ler com você, capítulo 7, a partir do versículo 54, que diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés dos homens, do jovem Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Isso me faz gostar muito dessa personagem bíblica. E às vezes me traz um transtorno, porque esse Estevão me parece estar na contramão do Evangelho, principalmente no Evangelho de hoje, que talvez, se sou eu, talvez se fosse eu no lugar dele, ia pedir que descesse fogo do céu para consumir os meus inimigos, que talvez, se fosse eu, fosse pedir que Deus me vingasse, porque eu sou um servo, não poderia passar por isso. Estevão não. Estevão, em meio à aflição, à luta, à aparente derrota, ele tem um posicionamento de um homem vitorioso, de um homem cristão. Eu vou te dizer uma coisa: dificilmente você vai ver em alguma igreja uma faixa lhe convidando para a campanha de Estevão, porque ninguém quer, irmãos, fazer uma campanha quando sua personagem ao final morre apedrejado. Nós queremos a campanha dos vitoriosos aos nossos olhos. Talvez, se a campanha fosse da outra mensagem, de homens que saíram da fornalha, venha para a campanha dos homens que saíram da fornalha, talvez você gostasse, mas campanha de Estevão, ninguém quer. Não tem mensageiro da prosperidade que queira essa personagem. E esse homem, sendo apedrejado, vê os céus abertos. Esse homem, prestes a morrer, vê a glória de Deus, viu Jesus à destra do Pai, e morrendo, chegando ao final da sua vida, ainda teve forças para dar um exemplo cristão, para nos fazer lembrar de Jesus. Ao invés de pedir vingança, ao invés de pedir anjos para protegê-lo, ele diz assim: Senhor, não lhes imputes este mal. Ou seja, se o problema deles com o Senhor for só esse, perdoa-os. Às vezes eu tenho vergonha da qualidade de cristãos que temos sido. Um homem que se propôs a morrer por causa da obra do Senhor, do Cristo, morrer pela causa de Deus. Às vezes nós queremos nos proteger em nome da causa. Muitas vezes queremos carros blindados porque somos tão importantes para a obra do Senhor que não podemos morrer.
Queremos seguranças armados para nos proteger, porque os anjos que acampam ao redor dos filhos de Deus, que os protegem, os livra, não servem mais. Precisamos de homens armados para nos proteger, porque somos importantes demais para a obra, para morrer. Quando Estevão, na realidade, é vitorioso quando morre em nome do Evangelho. Meus queridos irmãos, amigos, você que me ouve, a igreja de Jesus cresce assustadoramente a partir dali. Essa história do jovem Saulo, que nós lemos aqui, ele vai se tornar o grande Paulo, por conta talvez, quem sabe, e eu creio muito nisso, do exemplo que ele viu de Estevão. Estevão não saiu da sua luta, morreu lá. Estevão não pôde, como na mensagem que eu falei, na primeira parte, sair vitorioso, com vida, saiu com morte, mas saiu vitorioso. Porque a vitória para o Filho de Deus, a vitória para o homem de Deus, a vitória para o cristão é estar com Jesus. Paulo vai dizer que ele reputa tudo por perda pelo Senhor. E neste dia eu quero te convidar a ser vitorioso, crendo em Jesus, crendo no Filho de Deus, crendo no Salvador do mundo. A nossa expectativa é o Senhor. Não podemos, queridos, colocar a nossa expectativa nas coisas materiais. Não podemos querer ser imperadores de um reino onde o seu grande Criador não tinha onde reclinar a cabeça. A nossa meta é fazer Jesus conhecido através da nossa vida, da nossa prática, da nossa convivência com o próximo, amando o próximo, até, se preciso for, dar a nossa vida, porque o Senhor Jesus fez isso. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a palavra do Senhor nos diz que se formos fiéis até a morte, ou seja, se preciso for, morrer, receberemos a coroa da vida. E o que eu quero deixar para você neste dia é a vitória que ninguém pode nos tirar. Se você confia nas coisas materiais, veja que você pode perdê-las. Elas hoje não podem salvá-lo. O mundo hoje atravessa um momento caótico. O dinheiro não pode salvar. Mas nessa noite, nesse dia, o Senhor pode salvar a sua vida. Queira você. Que o Senhor te abençoe, nos abençoe, dando-nos poder para resistirmos firme neste mundo em crise. Deus querido, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos compartilhar da Tua Palavra. Que essa Palavra, uma vez inserida em nossos corações, enxertada, Senhor, em nossas vidas, promova em nós mudança, transformação. E que, a exemplo de Estevão, também vivamos uma vida onde queiramos que o Senhor Jesus seja evidenciado. E dessa forma seremos vitoriosos, não tenho a menor dúvida. Ainda que, aparentemente, tenhamos que morrer e com isso demonstrar para algumas pessoas que perdemos, mas cremos que morrendo com o Senhor é vitória, morrendo com o Senhor é vencer. Sabemos que todos morreremos e entendemos também, Senhor, que a diferença é que uns morrerão sem Jesus e outros com Jesus, e que queiramos, todos nós, ao morrermos, estarmos com o Teu Filho amado, o Teu Filho querido. Continua abençoando o Teu povo, continua abençoando este país, as nações que têm sofrido, ó Deus, com tanta doença, com tantas enfermidades e com esse vírus atual. Tenha misericórdia. O Senhor que conhece os nossos corações, sabe, Senhor, as nossas necessidades. Dá-nos aquilo que queremos, aquilo que for bom para nós e segundo o Teu querer. É o que suplicamos. Em nome de Jesus. Amém. Adorador,
e que agora o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus que habita a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine